Então, o primeiro valor que aparece nessa lista de valores chama-se Amanituam. Manahá quer dizer aquele que possui. Aquele que possui o quê? Aquele que possui um excesso, uma sobrevalorização de autoestima por si mesmo. Um excesso de respeito próprio por si mesmo. Uma valorização extraordinária pelas suas qualidades, competências ou atributos que tem disponíveis. Há, antes de Mani é como se chama aquele que tem Manahá, aquele que tem esse orgulho exagerado sobre si mesmo. E há, antes de Mani, quer dizer a negação de Mani. Ok? Querem que eu feche aqui umas cortinas destas? Para ver aí a malta encandeada. Então quer dizer a negação de Mani. A ausência desse orgulho exagerado. A ausência dessa, agora vou chamar-lhe outra coisa, dessa aparente necessidade de reconhecimento por parte dos outros e até por parte de si mesmo. Ok? E Tuam, que conclui aqui este valor, Amanituam, Tuam quer dizer a essência de ser. Então, a palavra diz que tu não tens qualquer aparente necessidade de reconhecimento por parte dos outros ou por parte de ti mesmo. Ok? A ausência da aparente necessidade de reconhecimento por parte dos outros ou de si mesmo. Amanituam. Que numa palavra podemos simplificar e chamar orgulho. Quais são as bases para que este sentimento se desenvolva? Eu exijo reconhecimento das minhas próprias qualificações porque eu quero ser reconhecido pelas minhas qualificações e nunca pelas minhas limitações. Vocês hão de reparar, isto é comum para toda a gente, todas as mentes são assim. Quando a gente se apresenta a uma pessoa, se conhece assim inicialmente, nós não vamos falar daquilo que são as nossas fragilidades. A gente ressalva sempre, primeiramente, aquilo que consideramos que é uma mais-valia. Algo que seja digno de mérito, seja digno de reconhecimento por parte dos outros. Eu nunca vou dizer o que é que verdadeiramente me fragiliza. Mas com o aprofundar do relacionamento, essas coisas naturalmente vão vir à superfície. Então, a mente não gosta de reconhecer o demérito. Quando o professor faz uma pergunta na sala de aula sobre quem é que sabe o que é isto, não sabendo, eu não digo nada. Não digo nem que sei, nem que não sei. Mas se eu souber, eu vou dizer. Ou se eu achar que sei. Primeiro, porque quero validar aquilo que sei. Segundo, porque quero reconhecimento. Porque se estiver certo. Mas quem não sabe, não diz. Eu até sei, mas não me apeteceu dizer. Fica ali caladinho. Então, que nós temos atributos, de facto temos alguns.
E eu exijo o reconhecimento desses atributos porque, na verdade, na minha essência, isto está a fazer muito calor aqui, vou ter que descer mais agora. Na minha essência, eu não me sinto assim tão seguro acerca das minhas qualificações. Muitas vezes eu duvido das minhas verdadeiras qualificações porque eu posso saber muitas coisas, mas eu também estou bem certo daquilo que não sei. E nessa matéria eu sinto-me inseguro. E eu não quero mostrar isso, não quero dar parte fraca. Então é por causa dessa insegurança que eu sinto acerca das minhas limitações que eu procuro ser reconhecido com base nas minhas qualificações. Ok? Então essa é a fonte de eu exigir este aparente reconhecimento das minhas qualificações. É a minha inadequação por saber os limites com os quais eu me debato. É daí que nasce essa aparente necessidade de reconhecimento. Perante essas situações que eu considero serem limites, que me fazem sentir inadequado, eu revelo uma falta de preparação em mim mesmo em me aceitar tal e qual como sou. Eu não me aceito como sou. A ideia que eu tenho acerca de mim mesmo é que eu sou incompleto, que eu sou insuficiente e que através destas buscas que nós falamos, por prazer, por segurança e por valores, eu vou me tornar mais adequado e mais completo. E para alcançar isso, eu vou abdicar de uma série de momentos desta vida, de experiências, de partilhas, de tranquilidade e colocar-me em esforço por essas buscas. Para que eu me torne algo que seja digno de respeito. E essa busca infindável por adequação começou no momento em que alguém me diz: então, ó puto, o que é que tu queres ser quando fores grande? É aí que começa o cortar das pernas. Porque logo desde pequeno te é dito que o que tu és não é suficiente. É o que essa pergunta diz. O que é que tu queres ser quando fores grande? Quer dizer que o que eu sou não é suficiente. É incompleto. E que, portanto, eu vou ter que esforçar-me para me tornar algo. Tá? E nessa vida de, vou usar um termo em inglês, de wannabe, quer ser, eu abri mão de muitas coisas que faziam parte da minha vida simples, da minha tranquilidade, da minha paz, da minha felicidade, de estar com os meus, com a minha família, com as pessoas que amo, com os amigos, para me dedicar, através de esforço, a adquirir recursos, estatuto, fama, glória, para que eu me torne algo digno de respeito por parte dos outros. Então fui estudar para a escola, transitei para a universidade, abri mão de muitas regalias, para passar ali em grandes serões de estudo, esforçar-me para me tornar um advogado. Acreditando que quando eu me tornasse advogado, aquela situação de advogado, ou professor, ou engenheiro, ou qualquer outra coisa, enfermeiro, médico, acreditando que quando eu me acabasse de formar, finalmente iria acabar essa vida de andar em esforço em busca dessa adequação. E de repente, é exatamente no momento em que eu acabo os meus estudos, que eu de repente me deparo com uma inadequação ainda maior, que é, esforcei-me tanto para chegar até aqui, e agora sei muitas coisas que não sabia antes, mas sei ainda mais tudo aquilo que não sei. Agora estou mais consciente do que nunca daquilo que eu não sei, e depois de tanto esforço para me tornar algo, se abrir mão de tanta coisa, eu agora quero ser reconhecido por isso. Então chega à idade adulta e entra a arrogância. Porque eu agora tens que me reconhecer.
É esse o pagamento do esforço que eu investi para me tornar algo. Como é que tu não reconheces isso? E então vamos e exigimos reconhecimento por parte dos outros. De atributos que muitos deles não são visíveis para os outros. Especialmente esses atributos intelectuais, eu é que sei o que sei. E também sei o que não sei. Como é que eu posso exigir que alguém do outro lado reconheça valor sobre isso? Mas eu exijo. É como a história do pastor que pastava as suas ovelhas ali no meio de um pasto, no Alentejo, e chega um bruto de um jaguar, mas um carro, e estaciona mesmo em cima do pasto onde estavam as ovelhas, e sai de lá o senhor doutor, advogado. Oh, desculpa, onde é que fica aqui a propriedade do senhor António Fagundes? E o pastor diz-lhe assim: olha, o António eu não sei onde é que é, mas sabe o que é que eu sei? Você devia tirar daí o carro porque as ovelhas estavam aqui a pastar. Então, mas você não sabe quem sou eu? O senhor vem bem aparentado, até veste muito bem, mas cá na terra a moda é outra. Agora, bonito era tirar o carro de cima daí da erva que a ovelha quer pastar. Homem, você já me deve ter visto na televisão, sou um advogado famoso, defendi o caso do... Ah, pois é, a malta que aparece na televisão é muito famosa, mas sabe, a minha televisão é aqui a pradaria. E portanto, faça-me lá um favor, tire lá daí o carro, que é para as ovelhas pastarem. Então o Senhor queria reconhecimento por parte de atributos que não são naturais, não são evidentes. E os atributos, eles, quando são naturais, falam por eles próprios. Não precisam de chamar a atenção sobre isso, não precisam de anunciar a situação, clamar nome e fama a si, porque naturalmente eles são evidentes. Os atributos em si deviam de falar por eles próprios. Não há coisa mais bela do que quando a primavera chega e os arbustos começam a florescer. É de uma grandiosidade tremenda no meio da natureza. E a gente não vê aí os arbustos a distribuírem flyers nem a fazer publicações no Facebook a dizer: venham ver que eu vou florescer. Não. Falam por eles próprios e são autoevidentes. Agora, aquilo pelo qual um mani exige reconhecimento não é uma coisa evidente. Às vezes é, outras nem por isso. Uma boa parte das vezes não é. Então, de cada vez que eu exijo respeito por parte de alguém sobre um atributo ou uma qualidade que não é óbvia, porque ela até pode estar ali presente, mas a outra pessoa não lhe atribuir valor. Lembrem-se, o valor tem um valor que cada um lhe atribui. Eu gosto de uma guitarra, passo em frente a uma montra de guitarras, como dizia ontem, dizia: uau, aquela guitarra é altamente. E aquela já não é tão boa. Eu atribuo valor a um objeto que em si não tem valor, é neutro. Porque uma pessoa que não liga pevas a uma guitarra, passa em frente a essa montra, olha para aquilo, e se fossem gravatas dava-lhe igual. Então, o valor tem um valor que eu lhe atribuo. E, portanto, a não ser que a pessoa reconheça valor por essa qualificação ou por esse atributo, não se justifica eu exigir esse reconhecimento. Porque quando eu exijo que tu me diz uma coisa que tu naturalmente não tens, de repente o esforço está no teu lado. E isso vai conduzir ao sofrimento. Primeiramente de outra pessoa, que sente que está-lhe a ser exigido algo que não é óbvio para ela. E então, essa pessoa vai colocar-se na defensiva, vai dar um passinho atrás e vai dizer: não, então espera lá. Se tu queres reconhecimento, esse reconhecimento tem que ser mútuo. O que é que me estás a cobrar? Ou o reconhecimento é atribuído em igual medida, ou então exigir reconhecimento a alguém que não reconhece o valor dessa qualificação ou atributo é, no mínimo, absurdo.
Então, a demonstração de respeito pelos atributos dos outros, normalmente, é proporcional ou ao poder, ou à autoridade, ou à hierarquia. Sobre esses, naturalmente, nós demonstramos facilmente reconhecimento. Mas da mesma forma que reconhecemos esse valor, esse reconhecimento dos atributos dos outros, com base numa posição de poder e de hierarquia, assim que eles saem dessa posição, na mesma proporção, deixa o nosso reconhecimento. Na grande maioria das vezes. Vê-se muito isso com os presidentes da Câmara. Quando ele é presidente, é muito conveniente, especialmente se eu tiver uma empresa, dar-me muito bem com o Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, como está? Um aperto de mãos daqueles com duas mãos. Como está? Mas no momento em que ele perde, e eu ainda por cima era do partido de outra cor, no momento em que ele é destituído, qual Sr. Presidente qualquer, é aquele. O outro. Já nem é aquele, é o outro. Já não é o Sr. Presidente. Então, a demonstração de valor surge naturalmente porque eu reconheço esse valor presente na outra pessoa ou na outra situação, ou naturalmente pode surgir porque eu me vejo como beneficiário da demonstração dessa oferta de valor. Como neste caso que eu expliquei aqui, de uma questão de autoridade ou de influência ou de hierarquia. Agora, quando não há um reconhecimento desse valor e a exigência é feita, o que resulta daí é fricção mútua. As pessoas vão acabar, porque um exige-me reconhecimento, o outro na defensiva vai exigir reconhecimento, e se todos os que estiverem envolvidos nessa situação se tiverem todos um ego bem orgulhoso, vai acabar por virar ali um campo de batalha. Então a exigência de respeito leva ao conflito. É inevitável. Ou se reconhece naturalmente os atributos, ou então daí surge o conflito. Então, como eu disse, quanto maior for o ego, maior é o sofrimento e maior é a necessidade de reconhecimento. Então, o ego inchado é a causa do sofrimento, que surge desse não reconhecimento do valor. Esse ego inchado manifesta-se na forma de uma importância excessiva em relação àquilo que eu sei, àquilo que eu faço, àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo, àquilo que eu conheço e por aí adiante. Expressa-se nessas formas. Eu quero valor por isto, eu quero valor por isto, eu quero valor pelo que faço, eu quero valor por quem sou, eu quero esse reconhecimento de valor. Quando as pessoas não me dão esse reconhecimento, e eu tenho um ego desses, orgulhoso, digo, aquilo na Índia acontece. Há mestres, que não são verdadeiros mestres, mas atingiram o grau de Swami. Swami quer dizer mestre sobre a mente. E então recebeu o voto de renunciante do seu mestre, mas ele não está verdadeiramente preparado. E é normal que o Swami, sendo uma pessoa santa, quando passas por ele, se fores um devoto, tu tocas os pés do Swami. Mostras-lhe que estás aos seus pés. É uma atitude de humildade para beber da dádiva dele, que é o conhecimento. Havia uma monja, uma Swamini, que se não lhe tocavas os pés, ela tinha um bloquinho e apontava. Este não me tocou os pés desta vez. Incrível. E então, porque é que ela apontava? Ela e todos os outros. Esta é um exemplo mesmo, isto é um facto. Isto é um bom exemplo para perceber como as pessoas que sofrem desse exagero de valorização por si mesmas sofrem só com o tempo e a energia que investem em planear, em dar lições àqueles que não lhes reconheceram o seu valor.
Quando elas vão dormir à noite, elas não descansam, porque quando fecham os olhos e supostamente deveria ficar escuro, aparece uma série de estrelas no céu do sono, e as estrelas, quantas mais pessoas tiveres para dar lições, mais estrelas vão aparecer e iluminar a tua noite. E então, daí que o ego inchado produz esse tipo de resultado. E isso traz essa agitação e esse sofrimento que te incomoda nas situações menos esperadas. Depois queres sentar para meditar e não meditas. Estás ali a pensar, como é que eu me vou castigar aquele? Há uma analogia relativamente ao sofrimento causado pelo ego, que se diz que um ego magoado é como a ferida de um macaco. Não sei se vocês sabem, mas os macacos, quando fazem uma ferida, não têm a mesma capacidade de cicatrização como nós temos. Aquilo cicatriza, mas facilmente volta a reabrir. E então, um ego magoado é como a ferida do macaco. Se tu tiveres deixado o coração ser perturbado por essas exigências extravagantes do ego, essa situação vai se voltar a reabrir uma e outra vez. De cada vez que tu lidares com uma situação onde não viste o teu valor ser reconhecido por parte dos demais, a ferida volta a reabrir e o sofrimento volta a manifestar-se. Ainda há pouco dei aquele exemplo do arbusto, mas agora vou dar um outro exemplo, que é, na Índia, na tradição indiana, a arte, ou o conhecimento, ou a criatividade, são todas atribuídas a Deus. Tanto que, quando um pintor pinta um quadro, ele assina com o nome da divindade, Shiva. Quando um mestre escreve uma obra sobre autoconhecimento, ele escreve com o nome do seu mestre, que tinha o nome do seu mestre, que era o nome de Shiva. E então, essa extrema importância que é dada ao reconhecimento do nome e da fama, desde sempre nesta tradição, teve fora de questão. É por isso que, por vezes, fica extremamente complicado reconhecer que obras é que são de quem. Por exemplo, este senhor, o Adi Shankaracharya, o grande comentador das Escrituras, deve ter escrito, além dos comentários às obras, deve ter escrito aí umas 2 dezenas, quanto muito, de livros. Mas aparecem mais de 100 e tal livros assinados por Adi Shankaracharya. E isso é porque quem o escreve assina com o nome do professor, 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 porque o ensinamento é tal como foi transmitido pelo Adi, pelo primeiro. Ok? O que quer dizer Adi? É o princípio, o início. Adi-Atma é Shiva. E então, sempre houve essa relevância dentro da tradição indiana, que é a destituição do valor, dessa importância exagerada do ego. Como é que eu consigo libertar-me desta aparente necessidade de reconhecimento, desta exigência que eu faço? Tanto das pequeninas como das grandes coisas. Eu tenho que, uma vez na presença desse tipo de atitude ou de reação da minha parte, eu tenho que reconhecer o absurdo disso. Quando esta se manifesta, eu tenho que perceber que aquilo pelo qual eu reclamo reconhecimento, na verdade, depende de um conjunto de circunstâncias, de toda uma estrutura, de todos os fatores, aos quais eu, em uma boa proporção, não tive qualquer responsabilidade. Vou-vos dar alguns exemplos. Há pessoas que reclamam reconhecimento pelo corpo. Então, as pessoas que se dedicam ao culto do físico vão para o ginásio, encher, para dar nas vistas, uma boa parte porque gostam da cultura física, outra para dar nas vistas. Por isso mesmo é que um ginásio é cheio de espelhos. Para haver reconhecimento por parte de si mesmo e por parte dos demais. Ele passa na rua, ele vai emproar
E tu não reparas. E isso magoa. Estou a dar um exemplo muito simples. Uma mulher veste-se muito bem, bem produzida, sai à rua e gosta de ouvir um bom comentário. Um comentário educado. Que está tão bonita, que cheira tão bem. Não. Se não o fazes, para uma pessoa com um ego inchado, isso magoa. Porque ela investiu esforço nesse reconhecimento. Um jogador de futebol quer ser reconhecido pelo seu mérito. Todos querem ser o marcador do golo. São eles que querem aparecer na primeira capa do jornal. Mas ignora-se todo o trabalho que está por detrás de toda uma equipa, de todo um treinador, desde os monges japoneses que lá nos mosteiros enrolaram uma bola de trapos e trocavam pontapés na bola de trapos, meditando sobre a ressonância do som dentro dos claustros. Pum, 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 e uma brincadeira como tal veio dar origem a toda uma estrutura que a gente chama o futebol. E aquele Cristiano Ronaldo agora quer o reconhecimento todo. Quem diz o Cristiano é outro jogador qualquer. Toda a gente quer ser um cristiano dentro do mundo da bola. Para quê? Para ter o reconhecimento que ele tem. Ignorando tudo o resto que está por detrás. Há alguns jogadores, treinadores, vão nas reportagens depois dos jogos e eles atribuem-nos, os entrevistadores vêm e atribuem-nos o mérito e o gol foi do... E eles, alguns, já têm a habilidade de saber responder que o mérito é de toda a equipa. Porque é verdade. Porque é que ele há de ser reconhecido por aquela cabeçada que marcou o gol quando a jogada começou no pontapé de baliza, que chegou mesmo à recepção de peitos do médio, que fez um passe fantástico, parecia dirigido por um telecomando, foi parar mesmo nos pés do outro avançado e aquele avançado cruza até que o que estava lá na área marcou de cabeça. E aquele leva as glórias de um trabalho que foi construído por todos. Então, ele é que tem um pé de ouro. Ganhou a bota de ouro. Mesmo que o mérito fosse do pé, não era dele. Porque ele não fez o pé com que chutou a bola. Ele nasceu com aquele pé. E aquele pé e as condições que ele traz genéticas herdou da genética dos pais e da família. Que também não são eles responsáveis pela construção daquele corpo. Pela força que o corpo tem. E as habilidades que o corpo tem, as qualidades que o corpo tem, o humor que o corpo tem, não foi feito por ele. Então, quando eu me apercebo de que tudo contribuiu para ter chegado àquele momento e eu estava no lugar certo, no momento certo, a aproveitar a oportunidade certa, aí já é uma visão mais adequada. Que tudo o que foi vivido até então contribuiu para este momento. Portanto, se há que reconhecer mérito de alguma coisa, é de tudo o que esteve envolvido aqui. Por caso contrário, eu querer atribuir-me a mim, é como, por exemplo, os Nobéis, que a gente vai e atribui um prémio Nobel por um grande avanço numa determinada área. Se a gente for verificar, o que eles acabam por fazer é responder a problemas que foram criados por outros, foram levantados por outros grandes descobridores. Descobridores é mais certo do que inventores. Que levantaram um determinado problema, mas não tinham uma resposta adequada. Então foi todo o trabalho, toda aquela preparação anterior que levou até aquele ponto. Portanto, o mérito é de todos. Só que aquela pessoa exige. Porquê? Por causa do esforço, do tempo, da energia que investiu. Para que eu possa exigir esse reconhecimento, todas as pessoas deveriam de gostar das mesmas coisas e de reconhecer valor em todas as mesmas coisas. Mas a verdade é que cada pessoa põe valor em coisas diferentes. E a não ser que todos valorizássemos as mesmas coisas,
Aí sim poderíamos exigir reconhecimento por essas coisas. E dizer, então, não vês o valor disto? Porque aí seria universal, mas a verdade é que não é. Porque o meu reconhecimento de valor, ou a minha aplicação do valor, é sempre... Posso até estar a tratar de valores universais, uma situação que implica um valor universal, mas a minha aplicação desse valor é sempre pessoal e subjetiva. E por isso é um absurdo exigir reconhecimento de valor de uma coisa que outra pessoa não lhe atribui valor. A pessoa até lhe pode atribuir valor num determinado momento, mas noutro momento aquilo não lhe é importante. Porque a mente está atenta noutra coisa qualquer. Vou dar um exemplo muito prático. Vou pegar outra vez naquele exemplo do elogio. O marido está em casa e entra a mulher e ele diz-lhe: hoje estás muito bonita. E ela fica contente com aquele elogio. No dia a seguir, ela prepara-se e comprou um perfume novo. Ou foi cortar o cabelo. Naquele dia foi cortar o cabelo, passa por ele está lá entretido numa coisa qualquer, e ela fala com ele e chama a atenção, não sei o quê, só para ele falar com ela e deixa lá ver se ele repara. E ele nada. E ela continua e chama-o outra vez e ele nada. Passados 25 minutos ela já não pode. Então, mas não reparaste que eu cortei o cabelo? Então, isto só para dar como exemplo que aquilo que nós damos valor está sujeito também à relatividade. Porque, para eu reconhecer o valor do valor, tal como a história que eu expliquei do pastel de nata, eu tenho que ter esses 3 fatores disponíveis para poder desfrutar. Porque se eu não tiver, eu estou lá, o objeto está lá, mas o meio, que é a mente, está ocupada com outro contexto, logo eu não tenho condições para desfrutar disso. Como é que eu posso reconhecer o valor de algo que eu normalmente valorizo se a minha mente não está aqui a apoiar os meus órgãos dos sentidos? O teu perfume até pode ser, o teu perfume novo, pode ter um cheiro fantástico, mas eu tenho o foco na mente e o meu nariz, como o exemplo que eu dei ontem. Eu posso estar a ver televisão e está o tacho já a queimar o jantar ao lume e eu estou absorto ali dentro da televisão e de repente entras em casa e dizes-me assim: olha, está aqui alguma coisa a queimar. E eu, nesse momento, a mente liga-se no fogão e o nariz, que sempre funcionou, ali naquele momento é que começa a ser suportado pela mente e eu consigo sentir o cheiro. Porque se a mente, que é o meio onde o conhecimento toma lugar, estiver ocupada com outra coisa qualquer, mesmo que eu reconheça valor nisso, aí torna-se uma situação relativa. Os valores são relativos. Não são só subjetivos, são relativos. Porque se o meio estiver ocupado com outro contexto, ele não vai reconhecer o valor nesse momento. Então, como é que eu posso compreender o quanto absurdo é exigir reconhecimento por atributos? A minha mente é muito inteligente, não vês isso? É um absurdo. Se eu tenho um intelecto forte é porque nasci com essas condições disponíveis. Não fiz nada por isso. Tudo o que eu faço é instrumentalizar os instrumentos disponíveis, os atributos que estão disponíveis. Então, para eu reconhecer o quanto isso é absurdo, e a única coisa que resulta da exigência de reconhecimento é a fricção, eu devo procurar observar a realidade como factos. É um facto que este corpo tem atributos que foram herdados pelos outros, que foram nutridos pela minha família, que foram nutridos por esta sociedade, que eu participei no envolvimento deste. Toda e uma série de circunstâncias contribuíram para que eu chegasse onde estou e seja quem sou e viva como vivo, e portanto eu não posso de alguma forma dizer que o mérito de ser quem sou e de estar como estou é exclusivamente meu. É preciso, para que eu consiga reduzir a realidade a factos objetivos, é preciso eu desenvolver uma atitude de objetividade. É preciso observar a realidade através de uma visão com discernimento. E para que isso aconteça,
eu tenho que ter uma atitude desapegada na forma como me relaciono com isto que está disponível para mim. Com este corpo, com esta mente, com este mundo e com as interações para com o mundo. Tenho que ter uma atitude desapegada, sem projetar um valor subjetivo sobre algo que não está lá, que não é evidente, que existe apenas na minha subjetividade, na minha mente. Então, reduzir essa superimposição de valor que a minha subjetividade faz sobre a realidade ajuda-me a tornar factual. E eu aí, tendo uma postura mais objetiva e primando de discernimento, eu consigo reconhecer que os factos têm valor para quem os reconhece. E que eu não sou o autor, não tenho autoridade sobre estas coisas que disponibilizo. Então, quando eu reconheço isso, quando eu reconheço esses vislumbres de orgulho e de exigência de reconhecimento e tomo consciência desse absurdo, eu tenho que ter atenção para não me autocondenar também, não tenho que me autocriticar. Foi apenas uma expressão do ego menos esclarecido. E se eu tomo consciência disso agora, eu tenho que conseguir olhar para essas atitudes sem me sancionar, sem me criticar. O que eu quero é tornar essas expressões inconscientes conscientes. E, portanto, a autocrítica não me vai ajudar a remover uma imperfeição de caráter. Então eu tenho que reconhecer isso, é natural. O ego, não estando esclarecido, vai tomar esse tipo de atitude, vai exigir reconhecimento, vai exigir mérito, quer se associar ao mérito. E então eu tenho que olhar para isso como uma expressão motivada pela ignorância existencial e conseguir tornar toda essa subjetividade em factos. Reduzi-la a factos. E como tal, não se justifica criticar, nem ajuizar, nem desvalorizar, ok? Nem condenar. Se eu observar esta expressão do manifesto do orgulho ou desta aparente necessidade de reconhecimento por parte dos demais, eu vou-me aperceber que não só esses atributos pelos quais eu exijo reconhecimento são aparentes, eles mudam ao longo do tempo, não é? Quando eu acabo de me formar na universidade, eu sei umas quantas coisas acerca desse tema central, por exemplo, da medicina. Mas sei muito acerca do que não sei. E daí a uns anos, o que eu sei acerca da medicina, olho para trás para quando saí da universidade e digo assim, puxa, não sabia nada disto. Pensava eu que percebia alguma coisa. Agora já percebo alguma coisinha disto. E sei ainda mais o tanto que não sei. Daí a mais uns anos, olho para esse momento e digo, nessa altura, estava cheio de mim, pensava que percebia disto tudo. Afinal de contas, ainda não sabia nada disto. E então, o que eu me vou perceber é que todos esses atributos pelos quais eu reclamo reconhecimento, eles são aparentes. Estão em mudança o tempo inteiro. Se são atributos relativos às ações que este corpo desenvolve, o corpo está em mudança desde o nascimento até à morte. E as ações que ele desenvolve também. As ações que eu desenvolvo em jovem não são as mesmas que eu desenvolvo em adulto e menos ainda as que eu desenvolvo já numa idade mais avançada. Portanto, tudo isso pelo qual, e com a mente passa igual, com os atributos mentais passa-se igual. E eu exigir reconhecimento de algo que é aparente, só por si, já é insustentável. E exigir reconhecimento pela valorização subjetiva que eu projeto sobre uma determinada qualificação ou um atributo, então ainda é mais aparente. É chamada a aparência da aparência. Porque só eu é que a vejo. O outro é aparentemente real. Que eu sou um grande profissional é aparentemente real. Sou durante um determinado período, depois começo a perder funções. Cresce na carreira até um determinado estatuto e depois, não sendo o diretor dessa empresa, começa a perder funções, começa a ser destituído outra vez.
A não ser que esse seja o padrão. E então, isso é aparentemente real, tem uma base real por detrás. Mas eu exigir reconhecimento de uma coisa, só pelo valor que eu lhe atribuo, pelo esforço que eu dediquei para conseguir dizer eu tornei-me esse algo, isso então só aparece na minha mente. Não tem uma base real. Não é absoluta, não tem uma base absoluta a sustentar essas aparências. Esse só aparece na minha mente. E, portanto, quando eu reconheço isso, quando eu reconheço o absurdo em exigir reconhecimento por uma sobrevalorização de mim mesmo, que existe apenas na minha mente, e sobre atributos pelos quais eu não sou o total responsável nem autoridade, aí eu consigo tornar-me mais objetivo. Aí eu consigo descer desse exagero do orgulho e desenvolver uma atitude de humildade. Essa humildade nem é considerada um valor aqui, porque eu ter descido desse exagero do ego, desse absurdo da exigência de reconhecimento, para este ponto que eu agora chamo humildade, não é outra coisa que não a objetividade, porque eu reduzi a realidade a factos. E ao fazê-lo, a basear-me nos factos, eu apercebo-me da falta de sentido que é exigir reconhecimento por uma coisa que eu, na minha mente, atribuo valor. E então, quando uma pessoa consegue reduzir a sua postura a uma atitude objetiva e prima pelo discernimento, aí nós podemos chamar a isso a ausência da aparente necessidade de reconhecimento por parte dos outros ou por parte de si mesmo. Eu sou autoevidente. Eu existo e a minha existência fala por ela mesma. Eu não preciso de reconhecimento. Eu sou autoconsciente. Eu existo, eu sei que existo e nada fiz por isso. Quando dei por mim, já existia. E eu saber que existo é natural. Porquê é que eu quero um reconhecimento extraordinário por existir? Porque eu, inicialmente, tinha uma visão inadequada de mim mesmo. Eu existo, eu sei que existo, mas não sei quem sou. E não só não sei, como pus no lugar disso uma visão inadequada, um sentimento de limite. E então, por esforço, tentei tornar-me algo. Quando eu abro mão desse esforço e reconheço-me como completo, essa aparente necessidade de reconhecimento desaparece. E isso é a manipulação. A ausência de orgulho, a ausência de vaidade, a ausência do aparente reconhecimento por parte dos outros e de mim mesmo. Isto é uma tapa na manga. Tenho que estar aqui a escolher as coisinhas que falo para não dedicar o dia todo só neste. Estes aqui, estes dois primeiros, são aqueles que toda a gente tropeça. Desculpem lá, mas várias vezes na vida toda a gente vai tropeçar nestes pontos. Somos da conta do Instagram. Toda a gente que está lá na rede social já passou por isto.